Terça-feira é dia de conversarmos com ela, especialista em marketing digital, em mídias sociais, em negócios da internet, Fernanda Musarda, colunista da CBN Curitiba. Tudo bem, Fernanda? Boa tarde, boa terça. Boa tarde, Joyce, tudo ótimo. Eu gostei de ver essa entonação toda do colunista do CBN Curitiba, eu faço o cumprimento com muito orgulho. Ah, que bom, que bom. A gente também tem muito orgulho de contar com você, consequentemente levando para o ouvinte da CBN informação de relevância importantíssima para ajudar os negócios, afinal todo mundo quer isso. Quem está nas redes sociais, Fernanda, pode ter uma dúvida sobre qual é a melhor plataforma. E Instagram e TikTok vem dominando essa dúvida, inclusive, né, Fernanda? É isso. Você tem qual, Joyce? Eu confesso que eu tenho Instagram e não tenho TikTok. Pois é, olha aí, ó. É isso aí, entendeu? A gente já tem uma amostragem do que é o povo brasileiro. Apesar de elas possuírem semelhanças de funções, são plataformas bem diferentes. E também com um funcionamento super diferente. Então, o que é comum? Quando vem uma nova rede social, um novo aplicativo, é normal alguns usuários ter essa necessidade de fazer parte, de parecer estar antenado, de pertencer ao novo. Mas quando o nosso assunto aqui é marca, negócio, resultado, a gente não pode migrar ou usar só por modinha, né? Então a gente precisa o quê? Olhar o conjunto de possibilidades e tudo aquilo que o novo está oferecendo como plataforma no quesito business. Então é esse que é o ponto que talvez algumas pessoas estão deixando de olhar com atenção. Então eu trouxe algumas informações que são bem importantes, que dão um panorama sobre o cenário atual, que talvez ajude o nosso ouvinte a esclarecer se ele deve ou não usar e qual delas utilizar, ou ainda utilizar as duas ou mais redes sociais, que é o que a gente sempre indica aqui. Combinado, em termos de usuário, atualmente o Instagram possui 122 milhões de brasileiros, enquanto o TikTok possui 73,5 milhões de brasileiros. No ponto engajamento, o Instagram também fica à frente do TikTok. Com relação a tempo de permanência, o TikTok ainda acaba sendo maior. Porém, no Brasil, no nosso cenário local, nós temos a preferência em tempo de permanência online, ou seja, o tempo que o usuário fica aberto com o aplicativo, assistindo e consumindo. A gente tem a dobradinha WhatsApp em primeiro lugar e em seguida o Instagram, ambos donos, né, filhos ali da Meta Facebook. Em termos de finanças, então a Meta divulgou seu faturamento no segundo trimestre de 2022 e ficou na casa dos 28,8 bilhões de dólares. Já o TikTok, ele alcançou a casa dos 11 bilhões de dólares. Até o momento, nos Estados Unidos, as empresas já investiram mais de 2,23 bilhões em marketing de influência no Instagram, contra 774 milhões no TikTok. E aí agora para o nosso cenário na questão perfil de compra. 81% dos usuários do Instagram usam para procurar produtos e serviços. Já 25% no TikTok. Então a gente tem uma diferença muito significativa no quesito consumo, que tipo de consumo, para que fim é. Enquanto a gente tem o TikTok muito mais para o entretenimento, nós temos o Instagram muito mais para fim comercial. Outra diferença também bem significativa, que talvez esclareça um pouco e o nosso ouvinte consiga entender melhor o cenário que ele se aplica. A diversidade de formatos de conteúdo. Enquanto o Instagram oferece a foto ou um álbum de fotos, os vídeos, as lives, os reels, os stories, o TikTok oferece vídeo, live e stories, ou seja, tudo vídeo também, tudo acaba se aplicando somente a vídeo. O brasileiro, nosso cenário também Brasil, tem preferência pelas seguintes categorias de assunto. Humor, para 65% das pessoas que usam o TikTok, usam para seguir conteúdos relacionados a humor. 46% para música, 42% para turismo, seguido de gastronomia e saúde empatados com 41%. Então esses temas, esses assuntos também ajudam o nosso ouvinte a entender se ele se aplica a essas temáticas, que são os assuntos de principal relevância para quem está no TikTok consumindo conteúdo. Então, qual que ainda pode ser a dúvida?
deve usar, deve se aventurar no TikTok ou ainda espera mais um pouco? Peço para que o nosso ouvinte faça a seguinte pergunta para ele mesmo. A marca, a sua marca, o seu negócio, ela tem uma autenticidade muito dela, muito característica? Se sim, pode ser um excelente lugar. Se a sua marca tem a capacidade de criar conteúdos criativos e dinâmicos, e aqui um parêntese, banner não é criativo. Banner pode ser lindo, mas ele não é criativo. Então, se a sua marca tem a capacidade de criar conteúdos criativos e dinâmicos, pode ser sim um excelente canal. E por fim, que eu acho que é a pergunta mais importante que quem está nos acompanhando dentro do seu negócio precisa fazer, não somente para o gestor de marketing, não somente para o empresário, mas pergunte para o seu cliente. Das redes sociais, quais são as redes sociais que ele usa? Ou ainda faça a pergunta para ele, assim como eu fiz para ti, Joyce. Você usa TikTok? E o que você vê nele? Por exemplo, eu, Fernanda, consumo muito TikTok, mas pouco publico, porque vou buscar mais referência de conteúdo, vou me distrair realmente. O meu uso pessoal, Fernanda, mesmo está relacionado ao humor, é a última rede, vamos dizer assim, que eu olho no dia e que realmente passa um tempo ali, o tempo de permanência de pelo menos 2 horas. Quando abro, fica realmente bastante tempo, por isso que acabo utilizando mais para o fim do dia. Então, faça esses questionamentos para o seu cliente, porque é a melhor pessoa que vai te responder se a sua empresa está na hora, está no momento certo de abraçar o TikTok. Por exemplo, teve um caso recente com um cliente nosso que nós utilizamos o TikTok, inclusive abrimos um espaço dentro da loja dele, que ele vende produtos, com os produtos que foram distribuídos, foram compartilhados, foram divulgados dentro do TikTok. Então, existia uma comunicação virtual com o físico e mostrando para que o cliente se ambientasse para aquele lugar. Mas tem uma característica muito específica, era um público extremamente jovem. E é um perfil, se não me falha a memória, 66% dos usuários no TikTok têm menos de 30 anos. E uma grande fatia está aí na faixa dos 16 até os 24. Isso também é uma informação importante para o nosso ouvinte decidir se ele vai ou não e qual das duas ele prefere ou se ainda vai trabalhar com as duas. Nada contra, é super válido, mas mais importante que usar é fazer um bom estudo de campo. Então faça pequenos experimentos, faça conteúdos diferentes e principalmente a cada semana, a cada 15 dias, a cada mês, entre na sua conta, entre na aba de seguidores e perceba quem são as pessoas que estão te seguindo e avalie friamente, realmente, se estas contas são coerentes com a sua marca, se essas pessoas se assemelham de fato com os seus clientes ou se elas se parecem estranhas demais ou parece que é tudo muito fake. E desconfie sempre quando tiver um crescimento muito rápido. Geralmente, crescimentos muito rápidos não estão relacionados à conversão e resultado efetivo de negócio. Essa questão do público e do perfil que você comentou, como é importante também saber disso, porque, por exemplo, a gente há pouco falou do TRE, Fernanda, e o TRE foi uma das entidades, das organizações que utilizou o TikTok para falar com jovens, porque sabia que o jovem estava lá. Então, extremamente conectado. É um jovem, é um perfil, é a primeira, muitos são da primeira votação, né, a primeira vez que estão votando, faz toda a coerência com que perfil de público você quer atingir. E aqui a gente, os 30 mais, Fernanda, a gente fica no Instagram, 30 mais, porque, jovem, tá? Exato, 30 mais, eu não vou precisar que os 30 mais preferem o Instagram. Eu percebo que essa questão do humor que você salientou, pelo menos é a minha percepção mesmo. Eu, pelo menos, enxergo o TikTok desta forma, mais para esses vídeos diferentes. Eu nem vou falar das dancinhas, eu estou falando mais do humor mesmo, de até esquetes. O pessoal está fazendo até novela no TikTok, Fernanda. Exato, e olha, e o que a gente percebe disso? Antes da empresa querer colocar ali a venda do seu produto, observe um pouco mais. Por que é tão atraente? Porque é um conteúdo muito leve, é uma forma, uma abordagem diferente, ele sempre está trabalhando com pequenos trechos, outro conteúdo também relacionado ao humor que vale a pena a gente observar com relação aos stand-ups. Por que é tão importante? Porque ele pega só um trecho da piada, somente uma parte, para fazer com que você assista em outros canais. Isso traz para a gente também que, de repente, organizar e distribuir o nosso conteúdo nos outros canais para chamar a atenção vale também a pena, e o quão é rápido
a trend, aquele time que está funcionando naquele momento, e não aquele planejamento todo em cima de um conteúdo. Observe isso e tentar trazer isso para a sua realidade. Talvez o TikTok seja bem interessante nesse quesito, não necessariamente que o seu perfil precise estar ativo, atuante e produzindo sempre coisas diferentes, mas eu posso extrair daquele ambiente informações e insights extremamente importantes para outras plataformas, porque dá um termômetro daquilo que o usuário está interessado e está retendo mais também. Fernanda Musato, mais uma vez, muito obrigada. Tivemos aqui uma verdadeira aula com a Fernanda sobre essas diferenças e assim você vai também encaminhando a sua estratégia para o seu negócio nas redes sociais. Instagram ou TikTok. Você pode contar para a gente, aliás, pelo WhatsApp da CBN, o 991652170, pelo próprio Instagram. TikTok a CBN não tem, Fernanda, mas Instagram tem, Facebook também, Twitter também. Então conte pra gente. Todos os rios da CBN são ótimos, dá para consumir bastante notícia e informação além do nosso portal. Ótimo você ter mencionado isso, porque é exatamente o que acontece. A gente leva essa informação também por meio das redes sociais. Agora, 3h55, Fernanda, obrigada. Até semana que vem. Obrigada, tchau, tchau. Fernanda Musato, aqui na nossa programação, e daqui a pouquinho a coluna no cbncuritiba.com.